Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Nas últimas 3 semanas a gente postou os momentos aleatórios referentes aos 3 vídeos anteriores, que foram a Revolução Francesa primeira fase, segunda fase e terceira fase. Hoje vai ter um momento aleatório, mas dentro de um vídeo grande, dentro de um vídeo normal. Mas terminamos então a terceira fase da Revolução Francesa falando de quê? Do golpe de 18 pro Mário. Mês pro Mário, aquele calendário completamente aleatório lá da Revolução Francesa, começa em outubro, acaba em novembro, né? O golpe que colocou Napoleão no poder. E hoje a gente vai ver como foi essa ascensão do Napoleão ao poder na França, por que ela se deu, como ele se tornou primeiro cônsul, como ele se tornou cônsul vitalício e como ele se tornou imperador. Porém, hoje a gente vai falar apenas do consulado. O Império de Napoleão vai ser tema do vídeo da semana que vem. Eu fiz uma votação lá no Instagram, inclusive siga lá, por favor, @RickVideoaulas. E deu pra eu continuar fazendo o currículo do segundo ano, mas o pessoal deu umas sugestões bem legais de vídeos. Então vamos logo pro vídeo, por favor, inscreva-se no canal, dê o like no vídeo, por favor, para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, ajudar o Rick Videoaulas a continuar crescendo. Então vamos logo pro vídeo, que hoje é dia da Era Napoleônica Consulado. Bom, antes de começar eu queria mandar um abraço aí pro Gustavo Borges, que tá sempre acompanhando aqui o canal. Já é fã do canal, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por sempre me assistir. Seu pai falou que você gosta mesmo, né? Então muito obrigado mesmo. Valeu aí, Gustavo. Vamos pro vídeo. Bom, façamos primeiramente uma retomada do que foi o golpe de 18 pro Mário, que a gente falou no último vídeo, né? E dando uma complementada também. Foi o golpe do Napoleão, né? Pra ascender ao poder. E como é que se deu esse golpe? Então a França tava lá sobre o governo dos girondinos, sobre o diretório, né? Tinha os 5 diretores, tinha o Conselho dos 500 e o governo não estava conseguindo conter aquele monte de manifestação, teve conspiração dos iguais, o povo estava insatisfeito, o povo não via nos girondinos uma liderança que agradasse o povo no geral, né? Deu-se o discurso de ordem de Napoleão. O que foi esse discurso de ordem de Napoleão? Nesse discurso, Napoleão ele quis mostrar a força do exército, porque o exército, como a gente disse no outro vídeo, estava ascendendo sob a liderança de Napoleão, já tinha derrotado 2 coligações, e o Napoleão ameaçou os opositores do que viria a ser o seu governo, né? Deve-se falar também, a gente vai ver isso aí mais pra frente, que o Napoleão foi convocado pelos próprios girondinos que viram, ó, a gente não tá mais conseguindo controlar isso aqui não, tem que ter uma mão forte, tem que ter alguém que venha aqui para botar ordem no negócio, para botar liderança, que consiga motivar o povo todo a se aliar, de certa maneira, a esse governo. E esse cara era Napoleão Bonaparte, que destituiu, pois, estes 5 diretores que compunham lá o diretório, né? Pôs fim ao diretório, pôs fim à revolução e assumiu o poder como cônsul. Cai, portanto, o diretório, surge o consulado na França. Fim da Revolução Francesa, começa uma nova era napoleônica com o consulado. E a gente vai ver então que a primeira parte dessa era napoleônica deu-se enquanto Napoleão era primeiro cônsul, né? Ele se declarou o primeiro cônsul, a gente vai ver no momento aleatório o porquê disso, de 1799 a 1802. Em 1802 ele se declara cônsul vitalício até 1804, quando ele se torna imperador, mas isso aí vai ser no final desse vídeo e no próximo. Bom, e quais foram as medidas do Napoleão, interna e externamente? Ele teve um certo apoio dos girondinos, que inclusive foram eles que chamaram ele, falou, ó, tá dando problema aqui, resolve aí do teu jeito, no fim ele acabou destituindo os próprios girondinos que estavam no poder. Tá bom, ele tomou as medidas dele. Internamente, na política interna, o que fez Napoleão? Fez bastante coisa. Primeiro, o Banco da França, ele cria o Banco da França. Ele começa a emissão de moedas, aí a moeda, o franco, né? E qual que era o intuito disso? O intuito disso era era controlar a inflação, que estava aumentando muito naquela época, até porque o país estava meio, né? Não sabia para onde que ia. E medidas diferentes, inéditas, assim, na França, né? O ensino laico, mas fornecido pelo governo, né, o ensino laico e também o Estado laico. Então a França deixa de ser um país católico, oficialmente, pelo menos no papel, né,
e passa a ser um país laico, sem religião. Só que ele continua promovendo a religião católica, até porque é a religião dele, né? E isso aí tudo vai agradando demais os burgueses. Pensa, os burgueses, o que eles querem? Eles querem liberdade de culto, porque, em geral, eles não são católicos, e eles querem poder ganhar dinheiro por meio do trabalho, valorizar o trabalho, valorizar o dinheiro e tal. Então, o cara cria um banco, o cara cria uma moeda nova para diminuir a inflação, o cara faz um Estado laico, um ensino laico, os burgueses, os girondinos vão explodir de emoção e de felicidade. E Napoleão também faz uma censura e repressão aos opositores. Pediram um governo forte, pediram um governo que controlasse, ia ser desse jeito, ia ser do jeito dele. Além disso, antes disso, as leis na França eram meio... Tinha leis de acordo com os costumes, de acordo com tal região. Ele institui o Código Napoleônico, que instituía leis que abrangessem todo o território francês. Então, todo mundo ia ter que seguir o Código Napoleônico, tipo uma Constituição, vai? E uma das outras medidas internas de Napoleão foi a concordata com o Papa Pio VII, em 1801. O Papa Pio VII era o Papa que estava lá, né? O que é uma concordata? É um documento aí, né? E nesse documento, e aí que a gente chega na ideia do Estado laico, aí que a gente chega na ideia do ensino laico, a igreja perde poder, a igreja perde influência, a igreja perde direitos políticos, que a igreja sempre teve muita influência, né? Não deixa de ter, mas perde esse poder político. A Inquisição, por parte da igreja, acaba. Então, a partir dessa concordata, a França se torna laica, não tem mais nenhum laço oficial com a igreja em termos políticos, né? Passa a ser um Estado laico, então, apesar de ainda ter a promoção do catolicismo por parte de Napoleão Bonaparte. Externamente, quais foram as políticas internas, as medidas externas do Napoleão? Bom, a gente já viu que antes dele tomar o poder, ainda durante a segunda fase e a terceira fase da Revolução Francesa, teve o ataque das duas primeiras coligações, né? Então, a primeira coligação, a segunda coligação ainda durante a Revolução. O Napoleão foi para a guerra contra essas coligações. E, em 1802, firmou a Paz de Amiens, que é uma cidade lá da França, né? Um acordo de paz com a Inglaterra, que desde a Guerra dos 100 Anos já, ou antes ainda, né, eu acho, é a principal rival da França, tinha se industrializado antes, né? E firma esse acordo de paz que não vai durar por muito tempo, garanto. E agora estamos chegando no final do vídeo já. Como que Napoleão ascendeu ao posto de imperador? Lembrando, aquilo lá era uma república, tá? E o cara conseguiu ser imperador numa república. Já não bastava ter sido cônsul, que a gente vai ver no momento aleatório por quê. Bom, de cônsul a imperador. A França tinha o melhor exército terrestre da Europa e desde a época do Luís XIII, então antes do Luís XIV ainda, já tinha uma ideia da França de expandir território, de conquistar outros territórios, e tinha esse exército muito bom nas mãos do Napoleão, né? Um exército muito bom na terra, e com todas essas pretensões, com todo este contexto, nada melhor do que adotar um império como forma de governo. Então, numa cerimônia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, Napoleão pega a coroa do Papa, põe na sua cabeça e fala: eu sou o imperador. A história que vem depois disso, a gente vai ver no próximo vídeo. Bom, o momento aleatório de hoje vai falar sobre a falta de originalidade de Napoleão Bonaparte ou do grande poderio dele de inspiração e homenagem. Pois é, ele não virou cônsul da cabeça dele e ele não foi coroado pelo Papa da cabeça dele. Solta a vinheta. Ele era revolucionário, de certa forma, né? Tá bom, ele acabou com a revolução, então ele não era revolucionário. Mas, assim, um cara tão jovem que nem era nobre, ascender assim e conseguir tomar o poder e liderar o país e virar um imperador conhecido por muito tempo, dominar uma grande parte da Europa, isso aí é impressionante. Mas nem tudo que vem de Napoleão Bonaparte é 100% original. Então, por que ele virou cônsul? Para início de conversa. Mas, assim, ele toma o poder, por que ele não virou presidente? Não era uma república? Vou virar primeiro-ministro, vou virar presidente, poderia ser primeiro-ministro, igual na Inglaterra. Naquele ponto, a Inglaterra já tinha um parlamento e um primeiro-ministro. Por que cônsul? Foi uma inspiração em Júlio César. Então, o Napoleão ele assumiu o poder logo depois dele voltar do Egito, de uma batalha no Egito que fazia parte da luta contra a Segunda Coligação. Assim como Júlio César, que antes de assumir o trono em Roma,
Júlio César tinha também recém-chegado do Egito. Então, o Napoleão, como uma homenagem ou como uma inspiração, também torna-se cônsul por conta de sua história ser semelhante a Júlio César nesse quesito. Então ele lidera os franceses da Segunda Coligação, volta do Egito com o apoio dos girondinos, toma o poder e se auto-intitula cônsul, primeiro cônsul e depois cônsul vitalício. E depois... é só na história do cônsul, né? O imperador foi o original. Não foi original também. Por que ele toma... Aliás, a ideia do imperador pode ter sido original, mas por que ele toma a coroa do Papa? O Papa tá aqui, ele fala, obrigado, pegar a tua coroa, agora é minha, tá bom? Foi uma inspiração ou uma homenagem, não sabemos, nós estávamos na cabeça de Napoleão Bonaparte, a Carlos Magno, que no ano 800... ele era rei franco, né? Ele foi coroado, aí acho que, eu não conheço direito, mas eu acho que ele não pegou a coroa do Papa. Mas, de qualquer maneira, ele foi coroado por um Papa, não o Pio VII, obviamente, né? Porque isso aí foi 1000 anos antes. O Papa da época, o Leão III, coroa Carlos Magno, imperador do Sacro Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, naquela época. Então, resumindo esse momento aleatório aí, o Napoleão se inspirou tanto em Júlio César como em Carlos Magno, figuras conhecidíssimas da história europeia, da história mundial. Este foi o momento aleatório de hoje. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo para finalizar, né? Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu queria agradecer a sua audiência, você que chegou aqui até o final. Deixa o like, joinha pra cima, por favor. Se não gostou, pode dar o dislike, mas pelo menos comenta pra mim lá alguma coisa. Também vai ajudar o canal. Esses vídeos têm dado muito trabalho pra fazer, mas eu tenho gostado bastante. Também siga-nos no Instagram, @RickVideoaulas. Inscreva-se no canal. Se o botãozinho tá aí embaixo vermelho, inscrever-se, clique em cima, bota sua conta do Google, sua conta do YouTube, se inscreva no canal. É de graça, vai me ajudar muito. E na semana que vem a gente volta então para falar da segunda parte da série napoleônica de 1804 a 1815, o Império de Napoleão, que foi o que fez ele ficar realmente famoso, né? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Bom fim de semana aí para todo mundo. Valeu!